Olá, pessoal. A equipe da TV Caatinga segue trabalhando em casa, por isso, além da nossa série de vídeos educativos e informativos em prevenção contra o Covid-19, também estamos fazendo algumas entrevistas por videochamada para abordar outros assuntos importantes e necessários relacionados ao novo coronavírus e também à nossa universidade. E hoje a conversa será com o professor do Colegiado de Antropologia da Univasf, professor Bernardo Freire, que compõe a assessoria técnica do Conselho Territorial do Desenvolvimento da Serra da Capivara. Esse conselho é composto pela Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí, associações de produtores e quilombolas, sindicatos trabalhistas, as universidades e escolas técnicas federais, além de representações dos municípios piauienses. 11 ações estão no cronograma do planejamento, entre elas um suporte financeiro para a implantação de um fundo emergencial em cada município do estado, com a participação de empresas privadas e da própria população. Existe também uma elaboração de um plano de abastecimento alimentar com os municípios para as famílias de extrema pobreza, além da atenção para que os profissionais da área de saúde e da limpeza não corram riscos de contaminação. Olá, professor Bernardo, seja bem-vindo à TV Caatinga. Os municípios já começaram a implantar as ações propostas no plano de enfrentamento e já tem algum resultado prévio? Bom, olá, é um prazer falar com vocês todos pela TV Caatinga. O que a gente está propondo aqui, mediante esse documento, que a gente chamou de Agenda Covid-19, é uma ação do Conselho Territorial, que é um órgão consultivo. Ele não é um órgão deliberativo, ele não é um órgão que tem orçamento, ele não tem maior penetração nas agendas governamentais, mas ele é um órgão consultivo que opera dentro do planejamento do Estado do Piauí. Esse documento que vocês tiveram acesso, ele é um documento complexo, porque ele aponta para uma tentativa da sociedade civil organizada a apresentar propostas de ações em colaboração às ações do governo do Estado e às diversas gestões municipais. O que acontece? Nós fizemos algumas dessas propostas elas foram elaboradas antes de saírem algumas determinações do governo federal, como, por exemplo, o acesso às cestas básicas da parte dos alunos das escolas públicas, porque o Ministério da Educação ele deu continuidade ao PNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar. Então, algumas das coisas que nós estávamos propondo como parte da atenção administrativa dos municípios, o governo federal ele acabou tomando a iniciativa e, pelo menos, manteve programas que garantiriam uma certa estabilidade ou uma segurança alimentar mínima para algumas populações. Agora, a parte que mais nos interessa nesse documento entregue aos 18 municípios do território do desenvolvimento sustentável da Serra da Capivara é a dificuldade de produzir planejamento num processo de pandemia, numa agenda de pandemia. A maior parte das ações elas são muito espelhadas, elas copiam de uma forma nem sempre muito agradável, nem sempre muito correta, as deliberações da Organização Mundial da Saúde e, obviamente, as deliberações do Ministério da Saúde. Por que eu estou falando que copiar não é o melhor cenário? Não é porque a gente tem que desobedecer ao OMS, tem que desobedecer ao Ministério da Saúde. É muito mais para apontar para a realidade de que cada contexto ambiental, cada contexto cultural, cada contexto econômico demanda a produção de dados específicos para fazer a gestão de crise. Então, se por um lado a gente consegue encontrar ações dos diversos municípios que estejam alinhados com as principais recomendações sanitárias da Organização Mundial da Saúde, que está atenta na aplicação dos principais projetos e das principais linhas de ação do governo federal, isso é o mínimo.
não é o melhor possível, né? Isso é o mínimo que o município pode fazer. E os municípios eles têm um enorme papel num trabalho de contenção de epidemia, e particularmente no caso desse vírus, né, o SARS-CoV-2 ou Covid-19, porque, no limite, tudo passa pela construção de barreiras sanitárias. Né? Sem um papel preventivo na construção de barreiras sanitárias, todo esse barulho de que tem que fazer quarentena, ou não faz quarentena, abre ou não abre loja, toda essa conversa ela é muito mais jogo de cena do que uma ação efetiva de contenção da disseminação da infecção, né? Que é, no caso, uma infecção muito contagiante, né? Ela tem um grau de transmissibilidade, ou seja, ela tem uma facilidade para circular entre organismos humanos muito, muito grande, muito perfeita, né? E o objetivo maior nosso nessa história é lembrar ao poder público que o território Serra da Capivara tem um privilégio enorme de ter 5 institutos federais de ensino e pesquisa, né, numa área de 18 municípios em pleno semiárido piauiense. E que a gente poderia e deveria estar ajudando a produzir dados que permitam elaborar protocolos sanitários e ações mais seguras orientados por dados locais, não somente pelos dados internacionais. Só que, infelizmente, essa conversa ainda não andou. Ok. No quinto item do documento são citadas as universidades e os institutos de pesquisa para que trabalhem na identificação das famílias que precisam da ajuda dos municípios, né, em alimentação. Né? A Univasf em si já começou a fazer essa articulação? Essa articulação já existe, porque eu coordeno um projeto de extensão, o professor José Jaime Macedo, também do Colegiado de Antropologia, coordena um outro projeto de extensão, e nós estamos muito conectados, muito alinhados, pelo menos em comunicação permanente, com a Caritas Diocesana, que também tem suas linhas de trabalho em extensão, e nós também temos uma conexão muito boa com a antiga Secretaria do Desenvolvimento Rural, que agora é Secretaria da Agricultura Familiar, alguma coisa assim. Mudaram as siglas, eu não me lembro mais qual é a sigla, mas a gente tem uma conexão muito próxima também com o projeto Viva Semiárido, que está vinculado à Emater e à Secretaria de Desenvolvimento Rural. Nós conhecemos muito bem, já temos muito bem mapeado parte das comunidades mais afastadas da cidade e que passam permanentemente por uma insegurança alimentar e financeira quase toda a sua trajetória. Esses espaços, eles não só estão mapeados, mas eles já partem de uma relação antiga de trabalho conosco. Só que, como eu lhe disse, né, os lugares onde as escolas ainda funcionam, porque o Piauí teve um processo muito questionável de fechamento de escolas rurais e de algumas escolas das periferias, essas escolas públicas elas estão servindo de ponto de distribuição de cestas básicas, né, como parte de uma espécie de reformulação do PNAE, né, do Programa Nacional da Alimentação Escolar. Né? E então esse problema, que seria talvez o mais urgente para pensarmos num contexto de pandemia e de quarentena e de isolamento social, ele meio que está pelo menos mapeado e até onde nós sabemos esse trabalho ele está sendo bem desenvolvido e isso não é nossa competência. E o que a gente está propondo aqui, especialmente como ação da Univasf durante esse processo, é a produção de dados, né, de dados de pesquisa, dados a respeito de segurança sanitária, como produzir quarentena em casas que não tem muro, em que a porta dá para a rua, como é que faz? Isso é isolamento? Em que medida isso é isolamento social? Em que medida isso é isolamento seguro? Violência de gênero aumentando no contexto de quarentena, né? A busca de um controle mais eficiente no que diz respeito às fronteiras, porque as fronteiras entre Bahia e Piauí, por exemplo, elas não se dão somente pelas estradas de asfalto, mas tem um grande complexo
de estradas de chão que cortam as comunidades do interior e que elas não estão sendo nem mapeadas, nem monitoradas, nem discutidas, e não há um levantamento adequado sobre isso, né? Ou seja, nós podemos fazer mapeamento, discutir critérios, todas essas coisas, mas isso é incumbência do poder público. O poder público ele tem dever constituído de, em caso de crise, cuidar da sua população, e a gente está atento para isso, né? Então, nós mantemos um contato com as comunidades, nós mantemos esse contato regular, nós evitamos o contato direto, então a gente está fazendo tudo por uma espécie de monitoramento remoto, exatamente para que a gente não se transforme em vetor, enquanto a gente não tem como ser testado, ou fazer testagem permanente, não tem acesso a equipamento de proteção individual para não levar risco para as comunidades. Enquanto a gente está nesse processo, a gente tem evitado fazer o trabalho presencial. Então, nesse momento, o trabalho é fundamentalmente de monitoria e, aparentemente, aquilo que poderia ser mais grave para o presente momento está sanado e o poder público tem atuado de forma satisfatória, pelo menos nos municípios que a gente tem notícia. Certo. Professor, muito obrigado pela participação e parabéns pela iniciativa. Lembrando que você pode acompanhar mais informações pelo blog do professor Bernardo ou na praticasite.wordpress.com. Obrigado e até a próxima. E se cuide, se puder, fique em casa.